nos impulsionando a olhar para aquela questão que a gente não quer olhar, tá? Então, esse médico aqui, ele fala: análise do destino considera o homem como um indivíduo, não é só um indivíduo isolado, mas ele está enraizado num contexto visível e invisível, que o acompanha por toda a vida, no seu futuro e no daqueles que virão. Então, é algo que está presente hoje e também nos que virão, tá? A constelação familiar, ela nasceu através, assim, ela já, vários autores falam dela, mas quem apresentou e esclareceu o método foi um alemão, Bert Hellinger, né, que trouxe o método das constelações, tá? Mas já existem aí várias pesquisas falando desse inconsciente familiar, que acaba nos prendendo em certos padrões, em crenças, e a gente acaba sofrendo as consequências de um ato que foi cometido lá atrás, e que a única coisa que a gente precisa fazer é trabalhar com aceitação, tá? Então, voltando a falar do curso ali, piriguete vezes diva, né? A gente fica pensando assim, quando vai falar de mulher, né? Que tipo de mulher que nós somos, né? Será que é o tipo piriguete, que é a mulher sensual? Será que é isso que a gente precisa? Ou eu gosto muito dessa campanha aqui da Natura, né? Que a gente pode ser a mulher que a gente quiser, que a gente é, a nossa identidade, a nossa forma de ser. Então, nos assumir plenamente, né? E não ficar preocupado com o contexto piriguete, né? Eu acho que é esse empoderamento, quando a gente fala de diva em plena, tá? É ser a mulher que a gente está destinada a ser, né? Em honra a todas aquelas que vieram antes da gente, né? Porque quando a gente faz essa conexão com essa força dessa mulherada que veio antes da gente, é que nos empodera, tá? Então, a gente tem que olhar para o passado, para a força daquelas mulheres e perceber o quanto que foi difícil lá atrás e o quanto que é mais leve para a gente hoje. Quando a gente faz essa reflexão e a gente faz esse movimento para enxergar que é mais leve, a gente tem mais força para seguir e agir perante as nossas dificuldades, tá? Então, eu quis deixar bem claro que o diva aqui, o nosso diva plena, não é no sentido de ser a mulher mais magra do planeta, a modelinho, a PPP, não é isso. É de dentro, né? Que essa mudança, essa transformação comece na gente. E aí a gente vai colhendo os frutos, tá? Mas empoderada como mulher, tá? E aí, eu queria ler essa frase para vocês, né? A nossa geração hoje, ela está tão preocupada tentando provar que as mulheres podem fazer o que os homens fazem, que elas estão perdendo a sua singularidade. As mulheres não foram criadas para fazer tudo o que os homens podem fazer. As mulheres foram criadas para fazer tudo que os homens não podem fazer. Jamais um homem poderá dar uma vida, né? Essa magia só é possível no ventre de uma mulher. Então, que a gente possa reconhecer que a gente precisa sim do espermatozoide, precisa da esfera masculina, mas que a gente perceba que tem coisas que só a gente pode fazer. E durante aqui o nosso curso eu vou conduzir vocês a perceber o que é nosso papel, o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, porque a gente vem assumindo tantas coisas que são dos homens e perdendo a nossa individualidade. Então, aqui eu não estou pregando também aquela coisa de que, olha, só as mulheres, aquele clube da Luluzinha. Não é isso, tá? É empoderada no nosso lugar, com as nossas atividades. Então, o meu professor de constelação, ele fala assim, que muitas mulheres chegam lá no curso, na formação,
tão empoderadas, elas fazem tudo, elas dominam, e aí o marido vai ficando para trás, o casamento vai entrando em desajuste, o cara não dá conta e escapa. E aí ele fala uma coisa, gente, que eu vou focar para vocês. Ele fala assim: observem as mulheres que se separam de homens. Normalmente, a mulher, quando ela se separa, ela arruma um cara muito legal. Quando ela se consegue curar suas feridas, fazer a boa separação, ela consegue um cara bem legal. E normalmente o homem, ele não. Ele pega uma mulher pior. Por quê? Os homens, no inconsciente coletivo dos homens, eles têm uma dívida com as mulheres, porque nenhum homem é capaz de gerar uma vida. Então, ele já chega no planeta em dívida, já chega na sua vida em dívida com uma mulher. E aí, ele não consegue pagar isso com a mãe dele, ele não consegue pagar essa dívida com a mãe. Ele vai pagar com uma companheira, né? Como ele paga? Passando a vida adiante. Se o homem não tem filhos, ele tem projetos, mas ele tem que fazer algo com aquela vida que recebeu. E aí, quando ele encontra uma companheira, se ele não se sente um cara admirado, um cara valorizado, em que ele tem espaço para fazer alguma coisa, ele escapa, ele não consegue ficar naquela relação, porque a dívida aumenta, a dívida cresce. E aí ele vai, então, meu professor mostra isso e mostra lá na sala quantos casos, e assim, na minha turma atual de constelação tem 60 pessoas. E aí a gente vai sempre trazendo, a grande maioria é terapeuta de família, e aí a gente vai trazendo, e assim, olha, nós já fizemos estatística, nós já brincamos, falava, não, a gente tem um caso que não era assim, que não foi assim. E assim, a grande maioria, a mulher fez muito mais na relação, muito, não sobrou espaço para o cara, e às vezes a gente vai fazendo, não porque o cara não sabe como fazer, mas que a gente vai atropelando e assim, o cara às vezes não vai fazer da forma que a gente quer, e aí é outro conflito também. Então a gente tem que baixar a expectativa, esperar para ver o que o cara pode fazer, o que o companheiro pode estar nos integrar, e a gente vai ajustando aí a relação, vai conversando, vai equilibrando. A gente usa a palavra equilibrar, tá? Mas o meu objetivo é esse, é trabalhar o nosso universo, mas reconhecendo a força do homem, porque a magia da vida só é possível com um homem e com uma mulher, é isso. E aí, quando eu recebo uma criança, eu olho para essa energia que ele traz de uma mãe e de um pai, e é nisso que me sustenta. Então, quando eu comecei a constelação, eu vi que, assim, não dava para eu ficar só com as crianças, eu tinha que atingir as famílias, né? E quando eu comecei a trabalhar com as mulheres? Quando, de repente, em uma sessão, sentou uma mãe e falou assim, eu queria que você fizesse a sessão para mim hoje. Hoje eu preciso de você. E aí eu comecei a falar, porque a gente sempre conversava um pouquinho no final, um pouquinho no começo, e ela queria uma sessão inteira só para ela. Ela falou, olha, meu filho tá com o pai, ele não veio, mas eu também nem quis ir atrás buscar, porque eu queria te ouvir. E aí a gente conversou, foi uma coisa, e ali eu comecei a perceber que eu falei com ela, eu poderia falar com outras mulheres, e encontrei a Rafa, que aí deu a parceria ideal, né? Então a gente precisa se fortalecer. Então, que legal a gente se encontrar entre mulheres e seguir, né? Não excluindo o masculino, pelo contrário, a gente reconhecendo o nosso papel, deixar que a gente possa fazer o que é nosso papel, nossa obrigação, o que é nosso com o nosso, o que é do outro, tá? E, Rafa, você quer falar um pouquinho? Eu acho isso tudo muito encantador. Então, acho que a Marta tem... A gente, quando a gente começou a falar sobre isso, né, Marta? A Marta acabou fazendo uma palestra comigo e foi super interessante, né, Marta? Foi... eu não sei, né? Mas pelo que a gente conversa, foi uma grande descoberta, né? Que a gente acabou falando alguns assuntos que muitas vezes quem não é da área da saúde, que nunca estudou anatomia,
não tem muito essa questão de ficar prestando atenção nisso, né? Então, assim, meu primeiro exercício, o primeiro exercício que a gente faz, principalmente nessa área, é pegar um espelho e olhar para nossa vulva. Então, no curso eu vou mostrar toda a anatomia, o que é o que, dar nome, né? Mas é tão importante a gente conhecer a nossa vulva e cada pessoa tem a sua. É tão diferente uma da outra, né? Cada uma tem uma característica diferente. Então não dá para a gente dizer que tá certo ou tá errado, né? Teve uma vez que eu chamei junto com a minha palestra um dermatologista que trabalha com essa parte estética da região da vulva. E, e foi tão interessante porque eu estava imaginando uma coisa e ele foi falando das mulheres que têm principalmente câncer nessa região, que acaba tendo algumas as cirurgias que precisam tirar algumas partes e aí eles acabam fazendo um procedimento estético para justamente trazer de volta essa característica da mulher, né? E tem outras características também, outras coisas que se faz na parte da estética, clarear ou não, enfim, tem várias coisas, depilação a laser, tem vários procedimentos. Mas a gente se conhecer, isso é tão interessante. Então, a minha dica para vocês, a minha tarefa para vocês, antes de a gente começar o curso, é pegar um espelho e se olhar para a nossa vulva. E aí a gente pode chamar, cada uma tem, provavelmente, dentro da família, tem um nome, né, que a gente acaba dando, um nome carinhoso, né, que a gente pode chamar de pepeca, tem gente que chama de pepeca, de periquita, enfim, vagina, só que a vagina, na verdade, não é a parte externa, é a parte interna, é o canal por onde passa o bebê, é o canal por onde entra o pênis. Então, esse é a vagina. A vulva é tudo que aparece na parte externa. E a gente vai falar sobre anatomia masculina, a diferença entre a masculina e a feminina. Que a feminina é muito mais interna, é muito mais para dentro, fechadinho, pequeno. Do homem é uma natureza, a anatomia é muito mais externa, é para fora. E o homem está toda hora, né, desde criança, ele põe a mão, ele faz xixi, segurando. Então ele está toda hora com a mão ali, né? No pênis, no pipi, enfim, o nome que a gente quiser dar, carinhoso. Mas eu acho que isso é tão importante. E quando a gente começou a conversar, eu e a Marta, a gente achou sensacional essa coisa de a gente juntar não só a parte física, mas principalmente a parte emocional. Porque quantas mulheres têm problemas nesse universo, né? E a gente muitas vezes tem algumas lembranças desde a infância. O que a gente aprendeu, o que a gente já viu, o que a gente já ouviu, né? Nesse sentido, até na relação de não põe a mão aí, menina, tira a mão daí, você não pode ficar com a mão na periquita. E não necessariamente, eu acho que as mulheres precisam se conhecer, saber o que a gente tem no nosso corpo de potencial, né? Eu queria só complementar com uma observação. Então, por exemplo, assim, ó, quando a gente tá com um grupo de criança, e aí, por exemplo, alguém xinga uma menina, ou até adulto, vai, fala assim para uma mulher, vai, ô mulher macho, né? Ô mulher forte, assim, ô mulher homem, assim. Então, por quê? A gente fala assim, aquela mulher é forte, mas se você falar isso para uma criança ou um adolescente, sua menininha, a gente está ofendendo. Então, a palavra mulher, até pra gente, a gente não consegue se empoderar dela, né? Então, parece que é um elogio quando fala que é um homem, aquela é forte, sabe? Assim, quando... Então, fala que o menino é mulherzinha, ele já
se estressa, não é legal, acaba sendo, né? E até nesse sentido mesmo, né? Que a gente possa também ficar irritado quando nos chamar de homem, né? Que a gente possa ter força sendo mulher, né? Bom, o curso está estruturado assim, são 4 encontros de 2 horas, tá? E a gente vai fazer um grupo pelo WhatsApp. Nesse grupo eu tenho exercícios e reflexões diários, então todo dia vai ter uma frase, vai ter alguma reflexão para dar suporte nessa condução. Então, esses exercícios podem, eu vou pedir para que vocês tenham aí um caderninho, um caderninho mesmo, ou folhas em branco aí para anotar essas frases e me falar e discutir com o grupo o que essa frase te trouxe, ou a imagem, porque eu posso pedir também um desenho, né? Posso pedir alguma outra coisa para que nesse período aí a gente propõe aí uns 30 dias, né, de encontro pelo WhatsApp. E aí, ao final, a gente construiu alguma coisa, tá? Então, vai sair um produto aí dessa elaboração aí dos exercícios, da reflexão do grupo do WhatsApp, tá? Então, na minha parte vai ter uma reflexão e da Rafa vai ter exercício da parte, né, Rafa? A gente vai orientar, né? Então, nas nossas aulas a gente vai mostrar a anatomia, orientar como a gente vai fazer os exercícios e acompanhar esses exercícios. Então, esse grupo fechado de WhatsApp, vão ser os 30 dias, então a gente vai mandar todos os dias alguma informação e vocês vão ter acesso ao nosso celular para tirar dúvidas, para a gente conversar, para a gente trocar ideias, né? E acompanhar, e aí a gente vai entrar com esses exercícios mais fortes, mais acompanhados, né? E aí o investimento para isso é R$ 400 à vista, débito ou transferência, né? Assim, depósito ou transferência, e R$ 450 em 2 vezes. E quem tiver alguma dificuldade, precisar de alguma outra coisa, aí chama a gente no particular, que aí a gente conversa e vê, tá bom? Mas a princípio é isso, tá? É que a gente estruturou dessa forma, tá? E eu vou deixar uns minutinhos, né, para vocês tirarem dúvida. E enquanto vocês vão perguntando aí, eu e a Rafa, a gente vai se organizar, né, Rafa? Eu imprimi a lista para fazer o sorteio do livro, tá? Que é uma sugestão, é um livro muito bacana, é o livro Vermelho do Sexo Sem Vergonha, da Rose Vilela. Nós já fizemos o curso com a Rose, eu e a Rafa, tá? Ela aborda toda a parte de sexualidade, desse universo feminino. No livro ela fala também para homens, mas a Rose, ela é uma consteladora, uma facilitadora sistêmica, ela também faz constelação, ela usa o recurso de bonequinhos, ela também faz vivência, e nesse livro, eu assim, já li e trago para vocês como sugestão de leitura, porque ele fala das crenças limitantes. Então, quando a gente fala assim de sexo, não é só a coisa do prazer lá da hora, mas não, da gente estar plena, né? Porque é a saúde no geral, né? Então, não é só a parte do prazer, é da parte da saúde mesmo, né? Qualidade de vida, né? Tá bem consigo mesmo, né? E a gente, no grupo, quando nós fizemos o curso, a gente vê quantas mulheres sofrem com isso, né? Como é difícil, né? Um índice super alto, né, Rafa, de mulheres que apresentam essa dificuldade, né? Verdade. E muitas vezes são dificuldades que aparecem muito antes do que a prática, né? Quando começa a praticar. Então, desde a infância, desde crenças, coisas que escuta, e isso vai refletir para a vida, né? Para o resto da vida. E aí eu queria abrir para pergunta. Eu vou tirar a tela, tá, Rafa? E aí eu queria abrir as meninas para perguntas.
Vamos lá, vocês podem abrir o microfone. Ah, tem uma amiga minha que entrou agora. Seja bem-vinda. A Nancy entrou também depois. Eu queria saber quem que é esse que está escrito aqui J7 Nel. Quem eu tô vendo, mas eu não tô reconhecendo. É a Salete? Mãe, é a Salete que tá ali, mãe? É a Salete. É a Salete. Que bom, seja bem-vinda. Muito bom, Salete. Deixa eu colocar os nomezinhos. Eu estou colocando aqui no nome de vocês para a gente fazer o sorteio. Vou colocar numa ordem aqui. Só que tem algumas pessoas que estão sem o nome, deixa eu ver. Tem um iPhone. Ah, é a Heloísa, né? Tá com o iPhone aqui? Que não dá para ver, né? Só uma dúvida. Pode perguntar, Márcia. Eu não lembro, eu não prestei atenção se você comentou o horário do curso. Vai ser à noite também esse horário? 8, 20 horas? Isso. Tá? Só que são 2 horas, porque aí a gente tem umas vivências, umas coisinhas, tá? E um tempinho para dúvida, tá? Certo. Então, deixa eu só... A Manu chegou em casa, Manu. Tá cansada? Deu certo, Manu? Um pouquinho cansada. Todo mundo ouviu a música? Nancy, quando você entrou, você ouviu uma música? Não. Será que eu posso pôr de novo? Por mim, pode. Pode? Gente, curte a música. Se puder, fechar os olhos, mentalizar a transformação começando em vocês, tá bom? Por favor, tá? Então, eu vou pôr a música mais uma vez. Opa, desculpa. Depois eu vou esclarecer aqui os dias da semana, né? Que vai ser o curso. Você tá ouvindo, Marta? Vocês estão ouvindo a música? Você colocou já, Marta? Coloquei, não foi, né? Não. Nossa, aquela hora foi. Então, deixa eu tentar de novo, gente. Desculpe, eu achei que tinha ido. Não, eu vi que você estava balançando a cabeça. Não foi. Agora vai. Agora vai. Foi? Tá bom. Cedo me acordo a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão,
lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos, mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não voltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. Perguntar o nome da música é Mais Amor em Mim, a começar em mim, é Vocal Livre, o nome da banda, tá? Então, é Mais Amor, a começar em mim. Vocal, tô escrevendo aqui, tá? Livre, tá bom? Ah, eu coloquei. Ah, você colocou? Coloquei. Ah, nem li. Fiquei até emocionada agora. Perguntar. Novidade, né? Conta uma novidade, que eu não fico emocionada. Perguntaram se vai ser na terça, então eu estava falando que vai ser na quarta, né, Marta? Peraí, não, acho que é terça, Rafa. É terça. Ah, é terça? É. Ah, não, é que hoje é quarta. Hoje é quarta. Hoje é quarta. Mas também vai ter a opção de a gente deixar gravado, né, o curso. Então, quem não puder participar ao vivo e quiser fazer ele gravado, a gente vai disponibilizar aí para quem quiser comprar, até porque tem gente que mora fora do Brasil que vai querer fazer, né? Então, provavelmente. Então, e alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quiserem perguntar alguma coisa? Não. E a gente vai sortear o livro agora? Vamos sortear o livro. Ó, eu fiz uma lista, não vou falar o número. Alguém fala um número e aí tá aqui, ó,
Ó, vamos assim, quem chegou primeiro na vida, quem será? Ai, olha, agora eu vou pegar, né? Ixi. Quem é a mais velha, escolhe o número. Quem é a mais Ixi. velha? Quem é a mais velha do grupo? Quem será Alguém que é? vai querer dizer que é mais velha? Não, né? Ninguém quer dizer que é mais velha. Então vamos fazer quem chegou primeiro no curso aqui. Quem chegou primeiro foi a Esther, né? Foi a Esther, beleza. É. Aí você fala o número, Esther. Só fala o número, Esther. Eu não. Já tinha uma pessoa quando eu cheguei. Já tinha? Ah, é? Eu não Era a vi. Emanuele. Acho que era a Manu. Emanuele. Oi. Manu, você já estava, então? Sim, Então tava. escolhe um número de 1 a 17. 7. 7, a Sheila. Ô, Sheila. Cadê a Sheila? A Sheila acho que não tá mais. Acho que ela saiu. Ela deve ter se despedido aqui. É. Mas depois E a gente aí? pega o endereço com ela. Tá. Porque Então, ela ficou até quase fora, né? Acho que quando eu comecei a segunda música, ela Ela saiu. Tá, não tá bom. Tudo bem, gente? Então eu entrego pra Sheila. Tá bom? Vocês tem alguma dúvida, alguma coisa? Eu ia falar, como eu cheguei tarde, a gente tem como ver o que a gente perdeu? Eu gravei uma parte. Gravei, assim. Eu te mando. Nancy, você já ouviu falar alguma coisa de constelação ou só por mim e pela Rafa? Não, eu já ouvi falar um pouco. Tem algumas amigas que trabalham com constelação. Tá bom. Então é isso, tá, gente? A gente espera vocês, tá? Eu vou colocar um link de inscrição, tá? E contamos com vocês para a gente começar aí na nossa jornada de transformação, tá? Prometo que vai ser linda. É linda. Eu adoro, sou apaixonada por isso, tá? É algo assim que me tocou profundamente, assim. Meu professor, quando eu comecei há 4 anos atrás, eu falava assim, imagina, não vou trabalhar com esse negócio de constelação, não, é só para mim. Aí ele falou assim, menina, aqui a gente não escolhe, não, a gente é tomado a serviço. Eu deixei a medicina para trabalhar com isso, tá? E foi acontecendo. Eu percebi que uma história tocava muito. Eu chegava para uma criança e eu falava assim, me apresenta a sua família, e aquilo me conduzia de uma forma. Quando eu vi, eu já estava chamando. Hoje eu faço um acompanhamento totalmente diferente. Então, eu chamo o pai, eu chamo a mãe, eu chamo a avó. Então, no meio da sessão, entra para jogar, entra para fazer um desenho. Então, isso realmente potencializou assim a minha forma de atender. Então, eu não vejo só a criança. Então, quando eu vejo cada uma de vocês, eu não vejo só vocês, eu vejo a força que vem do pai e da mãe de cada um de vocês, né? E isso, para mim, é muito grandioso, assim, me preenche de uma forma, me completa, assim, e eu não posso ficar com isso, tem que passar para frente. Como diz o meu professor, a gente é tomada a serviço, eu fui amarrada, fui fisgada, não dá mais ficar parada, tem que levar isso, né? E aí a Rafa embarcou comigo e vamos lá, né, Rafa? Vamos lá. E ela já tá há um tempo, porque ela já fez até a escola de paz. É. O que a Marta propõe, eu tô junto. Não é? O negócio fisga. Justamente. Então tá bom, gente. E só falar que a inscrição, então, vai até segunda-feira, né? A gente vai deixar aberta a inscrição até segunda, né? E daí na terça já começa. Tá bom. Obrigada. Boa noite para todas. Obrigada pela atenção, viu, meninas? Boa noite, viu, gente? Tchau, tchau. Beijo, boa noite, parabéns para vocês. Obrigada, viu? Tenho certeza que será um sucesso. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau.